cerca de 1.500 empresários e economistas fizeram uma carta aberta e entregaram ao poder político brasileiro, solicitando algumas ações e alguns conselhos ao poder político brasileiro, principalmente ao Bolsonaro, que é o poder executivo, quem está executando as ações do combate à pandemia, solicitando, criticando alguns feitos, fazendo alguns tipos de conselhos como se fosse para o poder executivo. Só confesso que é uma carta bastante inocente, talvez não sei se inocente a palavra ou inútil seria a melhor palavra para explicar para vocês o que é essa carta. Se vocês querem entender o porquê que ela é tão inútil assim e por que esses atos de repúdio, essas notas de repúdio não colam mais na política nacional, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, belezinha? Não esquece também, galera, se você quiser um curso completinho de geografia, atualidades e tal, ó, link na descrição, vai ter uma plataforma completa de geografia para vocês, baratinho, ó, recomendo bastante, tá bom? Então é o seguinte, ó, eu li a carta, né, minha função, aliás, eu gosto bastante de política, então sem grandes problemas, eu li a carta que esses economistas e empresários fizeram e fiz aqui um breve resuminho, tá, do que a carta, ela é bem simples de ler, tá, não é uma carta muito grande, sei lá, em 10 minutinhos vocês leem, só colocar no Google aí, carta de empresários e políticos sobre a pandemia e tal, que vocês vão ler, mas vou fazer uma resumidinha aqui, fiz algumas anotações para vocês. Primeiro ele coloca alguns dados, essa carta, sobre a crise social e política. Só lembrando que foi assinada por algumas pessoas bem importantes. Ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central do Brasil, Armínio Fraga, por exemplo, uma grande referência da economia brasileira. Então, uma carta de gente bem graúda, bem importante, tá? Analisando alguns dados da crise social e política brasileira, falando do desemprego, da queda do PIB, enfim, coisas que a gente já sabe, né? E falou que o Brasil, infelizmente, ocupa somente a 45, né, a 45ª posição no número de vacinantes, de vacinas por habitante. Ao contrário do que vem sendo propagado pelas mídias do governo aí, fala que, nossa, vacinamos um monte e tal, etc. E lembrando que, segundo eles, né, segundo os economistas, se ficar nesse ritmo, a população brasileira total só vai ser imunizada em 3 anos. Imagina o Brasil tendo essa pandemia durante 4 anos, o primeiro que não teve a vacina, e agora é mais 3 anos até completar a vacinação. Depois fala dos aumentos do custo. Fala que o governo brasileiro deveria se preocupar mais em campanha de vacinação, mesmo sendo caro você comprar, porque até desrespeitando, desconsiderando as questões sociais. Porque, convenhamos, independente do preço, tem que comprar vacina pelo bem da população. Ah, vai morrer, então é muito caro, melhor não comprar. Não faz sentido. Mas mesmo desconsiderando a questão social, economicamente também vale a pena. Para vocês terem uma noção, segundo os dados desses economistas, o Brasil ele gastaria com a vacinação aproximadamente 22 bilhões para comprar essa vacina, sendo que só de gasto de auxílio emergencial, queda do PIB, auxílio às pequenas e médias empresas para tentar manter o emprego, o Brasil já gastou 327 bilhões de reais. Então olha a diferença de proporção, mais de 10 vezes de diferença. E eles também fizeram ressaltaram uma coisa que eu falo inclusive para vocês uma série de vezes aqui no canal, que o Brasil tem uma das melhores redes de vacinação do mundo. Inclusive citaram o exemplo de 1992, quando o Brasil atravessava um surto de sarampo e o governo brasileiro conseguiu, em um mês, imunizar 48 milhões de crianças. 48 milhões de indivíduos foram imunizados em 1992, hein? Isso já faz praticamente aí 30 anos, tá? Aí eles começam a pegar um pouquinho mais pesado, inicialmente só dados. Um pouquinho mais pesado, falando que faltou prioridade, umas coisas bem leves, né? Faltou prioridade ao governo brasileiro em pegar vacina. Ele começa a colocar umas coisinhas de negacionismo, mas nunca fala assim, olha, o Bolsonaro é negacionista. Ou aqueles, sei lá, os governadores, não sei a opinião deles, né? Provavelmente contra o Bolsonaro. Mas os governadores são negacionistas. Em nenhum momento eles falam isso. É tudo muito leve, muito superficial. Aí eles falam de alguns dados relacionados aos informais, falando que os informais, trabalhadores informais, que já são 40% da mão de obra do Brasil, provavelmente até mais do que isso, tá? Os trabalhadores que não têm registro, principalmente com a uberização da economia, estão numa tragédia, momento então que o auxílio emergencial ele é mais que necessário. Inclusive citam que o ponto mais estratégico para o governo brasileiro ajudar a população seria nos trabalhadores informais e também nas pequenas e médias empresas. Lembrando que aqui no Brasil, as pequenas e médias empresas, elas são responsáveis por mais de 70% dos empregos do Brasil, hein? Então é importante ajudar elas, tá? E aí, começa a falar sobre as medidas que deveriam ser adotadas. De novo, né? Tudo dados bem interessantes estatísticos, a pesquisa foi bem eficiente que eles fizeram, e falar para acelerar o ritmo de vacinação. Então, medida de número 1. Pô, beleza, interessante, né? E coloca uma pressãozinha sobre o governo brasileiro. 2. O incentivo ao uso de máscaras. Ao contrário do que o Bolsonaro costuma falar nas suas lives, inclusive falando que a máscara atrapalha a oxigenação, enfim, sei lá, as coisas que ele fala na live dele, e fala que tem que ser um programa do Estado, inclusive com o Estado comprando máscaras que, segundo eles,
aquela que realmente funciona, custa mais ou menos R$3 a unidade. Então, para fazer um programa de distribuição, não seria tão caro e preveniria, talvez não a pessoa ficar doente, mas conseguir uma carga viral menor por conta da máscara e ser mais fácil o tratamento, talvez não chegando a intubação ou coisa que vale. E fala de incentivo ao distanciamento social, coisa que também a gente sabe, o governo Bolsonaro, inclusive, brigando hoje no STF, para tentar retomar as rédeas, fazer com que prefeitos e governadores não tenham a capacidade de promover um distanciamento social, ou um lockdown, coisa que vale. Aqui, crítica minha, tá? Eles falam ali no trecho, que eles fazem uma ressalva somente às escolas, que eles acham que as escolas deveriam ser as últimas a fecharem e as primeiras a reabrirem. Porque, segundo eles, as escolas têm toda a questão social de uma criança, isso realmente eu concordo, uma criança em fase de alfabetização de uma educação à distância é pífio, é péssimo, tá? Mas, segundo eles, são poucos casos, não sei de onde eles tiraram isso, e que as escolas abertas facilitam os pais a procurar emprego, reaquecendo a economia novamente. Talvez eles estejam desconsiderando que realmente, talvez para essa nova cepa eu não sei, mas nas cepas mais antigas, as crianças geralmente tinham menos predisposição, né, para pegar. Talvez os economistas nunca ficaram numa escola e ver que é uma criança emprestando lápis para outra, usando a máscara da outra, brincando, cuspindo, falando, rindo, abraçando, beijando, que é natural de uma criança, principalmente uma criança até os seus 10, 9 anos de idade, tá? É muito natural uma criança se comporte dessa maneira, e também levando em consideração que uma escola existe um grupo de professores, que tem professores sim, que são grupos de risco, existem trabalhadores da limpeza, trabalhadores da segurança, trabalhadores da cantina, enfim. Não é só as crianças e os pais da criança que estão ali envolvidos no processo, né? Mas aqui não tem a ver com a carta, é uma crítica minha, tá? Aí ele brevemente cita crítica o negacionismo, tá? Deu para entender que foi uma crítica velada ao Bolsonaro, falando que grandes líderes internacionais são totalmente favoráveis a restrições, seguem as recomendações da OMS, enquanto o Brasil ainda falta atingir todas as recomendações. E termina a frase, né, com aquela frase de efeito, o Brasil exige respeito. Tá, beleza. De verdade, gostei bastante. Vários dados ali, ó, que eu não confiro os dados, mas confesso que devem ser dados bem eficientes. A gente tá falando de uma galera séria que se dedicou a fazer essa carta. A grande questão é, para que serve essa carta? Responde aí, pra que serve essa carta? Deixa nos comentários, quero saber. O que vai mudar com essa carta? Eles fizeram algum tipo de provocação? Porque a gente tem que pensar que quando tem uma grande manifestação, uma exigência do poder público, é que nem se a gente for, sei lá, vou protestar. Eu vou protestar na Paulista, sou contra a corrupção. Aê, abaixa a corrupção, tal. Beleza. O que adianta protestar contra a corrupção? Alguém aqui é favorável à corrupção? Acho que não, né? Então eu protestar contra a corrupção é a mesma coisa que protestar contra a maldade que existe. Nossa, sou contra pessoas más. Dane-se. Eu preciso falar medidas efetivas. Olha, se você não fizer isso, eu estou protestando, sei lá, eu quero que você aprove, sei lá, a prisão em segunda instância. Não tô falando que é isso, tá? Mas quero que você aprove a prisão em segunda instância. Enquanto você não aprovar isso, eu vou continuar protestando finais de semana seguidos aqui na Paulista. Pô, beleza. Isso é uma manifestação. Agora, manifestar pela saúde, pela educação, pelo transporte. Beleza, mas o que necessariamente você quer? Qual a medida efetiva? É isso que eu vejo nessa carta. Então, palavras bonitas, muito belas, falei, né? Devemos parar de ser negacionistas, devemos ir forte ali para fazer campanha de vacina. Tá, beleza. E se não fizer? Qual vai ser a consequência? Vocês vão tirar seus investimentos? Vocês vão fechar suas empresas? Qual tipo de negociação você quer fazer com o Palácio do Planalto? Porque, galera, de verdade, a elite econômica brasileira, a elite do empresariado, ela tem sim um papel político super importante. Porque ela que mobiliza os investimentos, ela que define a política econômica do país. Pô, quando é para definir política econômica, aí beleza. Agora, para falar sobre questões, sobre a saúde pública brasileira, é um tom tão brando assim? Então, de verdade, foi uma carta assim, que eu vejo muito bonitinha, né? Parece as notas de repúdio que o Rodrigo Maia fazia quando falava que o Bolsonaro atentava contra a democracia. Olha, realmente, o Congresso faz uma nota de repúdio, a gente não concorda com isso. O Davi Alcolumbre, né? Não o Rodrigo Pacheco, o antigo presidente do Senado. Realmente, olha, ele protestou ali em frente ao quartel, tá? A gente não concorda com isso, nota de repúdio. Beleza, e aí, qual que é a mudança que isso vai causar? Ou seja, é uma carta muito mais para inglês ver, né? Olha só, a gente fez uma carta, a gente está se comprometendo aqui com a saúde pública brasileira, mas de fato isso não vai levar a exatamente lugar nenhum. O Bolsonaro, né, segundo fontes ali do Planalto, começou a se preocupar com uma suposta insatisfação dos empresários, mas enquanto for esse tipo de nota de repúdio, a mudança vai ser zero. E vocês, galera, concordam? Acha que essa carta teve grande serventia ou só mais uma baboseira aí?
Deixa nos comentários, quero saber também sua opinião. No mais, beijos, abraços, tchau e até o próximo vídeo. Falou!